Olá, seja bem-vindo a mais uma aula de matemática. Eu sou o professor Welber Cavalcante. Esta aula é uma aula para o primeiro ano. Vamos falar hoje sobre a aula 23 e a aula 24, trigonometria da meia-volta e comprimento da circunferência. Objetivos são ampliar o conceito de seno, cosseno e tangente e trabalhar o comprimento da circunferência de um arco de circunferência. Vamos lá, pegue seu material, lápis, borracha, caneta, sua apostila, seu caderno de anotação e vamos à nossa aula. Relembrando a aula da semana anterior, nós falamos sobre ângulos complementares, nós falamos sobre seno, cosseno e tangente. O que é o seno, professor? O seno é o cateto oposto sobre a hipotenusa, né? Já sabemos sobre isso, tá certo? Então, exemplo aqui, o seno de beta. O seno de beta é o cateto oposto, que é o C, aqui é o cateto oposto, certo? Que está na frente do ângulo, sobre a hipotenusa, que é o maior lado, ou seja, oposto ao ângulo de 90 graus. Beleza? Cosseno é o quê? Cosseno é o adjacente sobre a nossa hipotenusa, ou seja, o que está do lado do ângulo sobre a hipotenusa. E tangente, né? Tangente é oposto sobre adjacente. Ou ainda você pode fazer o seguinte: o que é tangente? É seno sobre cosseno, tá bom? Se você tiver seno e cosseno, você coloca seno dividido por cosseno, é a nossa tangente. Observe aqui que aqui vai ficar C sobre A e aqui fica B sobre A, ou seja, cancela-se os dois denominadores, ficando só os numeradores C sobre B, né? C sobre A e B sobre A, então ficando apenas C sobre B, assim como está mostrando aqui na tangente. Então vamos à nossa aula de número 23. Estávamos apenas relembrando a aula anterior. Se você não assistiu, volte lá, assista a aula 21 e 22, tá? Vamos lá, trigonometria na meia volta. Então, o que é uma meia volta, professor? Está relacionada ao ângulo de 180 graus. E qual que é a trigonometria envolvida nisso? A trigonometria em relação a esse ângulo é o seguinte, que aqui você tem ângulos complementares, ou seja, alfa, o cosseno de alfa é complementar ao seno de 180 menos alfa, tá certo? Então, 180 menos alfa é igual ao cosseno de alfa, tá bom? Então, a ideia é bem básica aqui, bem tranquila. Professor, como assim? Olha aqui para você ver. Quanto que é o cosseno de 60 graus? Né? O cosseno de 60 graus. Então, se você pensar aqui no cosseno de 60 graus, né, você vai obter um valor específico. E se você olhar esse mesmo valor aqui, não representa também o seno, olha que interessante, não representa também o seno do complementar, né? Então representa o seno do complementar. Vamos na nossa aula que isso vai ficar mais fácil isso para você. Observe aqui esse próximo slide. Olha que interessante aqui. Tá bem explicadinho, bem básico mesmo. Observe aqui. O que você tem aqui? Você tem um arco, né? Um arco quer dizer o quê? Um espaço ou um ângulo, tá? Que está relacionado aqui, ó. Então, o que é o cosseno? Cosseno de 180 menos alfa. Então, o cosseno de 180 menos alfa é o quê? É esse pedaço aqui, ó. Cosseno de 180 menos alfa. A gente está falando exatamente desse valor aqui, ok? E o seu complementar será o quê? Será o seno, tá bom? Será o seno. Então, observe aqui, que aqui nós temos o quê? Então, o seno de alfa é igual ao seno de 180 menos alfa, beleza? Então, seno de alfa é igual a seno de 180 menos alfa. Então, se você está olhando aqui a linha do seno, que é essa linha vertical aqui, então você vai ter o seguinte, ó, que o seno de P, vamos colocar aqui aquele 120 graus, é o mesmo seno de 60 graus, porque está a mesma distância, tá certo? Então, de 60 para 90 eu tenho 30, de 120 para 90 também eu tenho 30. Ou de 0 até 60 eu tenho 60, que sobe aqui, 60 graus, correto? E aqui de 180 até o P também é 60 graus, para chegar em 120. Então você tem 180, para chegar em 120 também é 60. Ou seja, são idênticos, ok? Agora vamos pensar no cosseno. O cosseno é a linha de baixo, ou seja, a linha que está horizontal. Então, se o cosseno é a linha que está horizontal, observe o seguinte, ó. Quando você tem aqui o cosseno do lado direito, você tem o cosseno de 60 graus. O cosseno de 60 graus será idêntico
ao cosseno de 120 graus também. Então, digamos que aqui é 60 graus e aqui é 120 graus. Ele é idêntico, só que troca o sinal. Lembra que o cosseno está com sono, ou seja, essas duas partes aqui é positivas e essas duas aqui é negativa. Aí é assim que o cosseno é feito. Nós já aprendemos na aula anterior, tá certo? Então, o seno, deixa o professor pegar aqui um lápis aqui. O seno, então imagina o seguinte, ó. Aqui, eu vou tentar fazer uma bolinha aqui, né? Então imagina aqui que isso aqui seja uma bolinha, né? Certo? Essa bolinha aqui, ela é o seguinte, ó. Ela divide o arco ao meio aqui, tá certo? Então se você pensar que esse aqui é o cosseno, você pode pensar o seguinte, que o cosseno, ele é positivo nessas duas partes aqui, ó. Então ele é positivo aqui, tá bom? E ele também é positivo aqui, ó. Isso para o cosseno, tá bom? Para o cosseno. Agora, se você pensar no seno, o seno ele é positivo aonde? Ele é positivo em cima, ele é positivo na parte superior aqui. Então, ele é positivo aqui, ó. O seno, ele é positivo aqui e ele é positivo aqui também, tá bom? Então, esse é o nosso seno. O seno é positivo em cima. E o cosseno é positivo do lado. Por isso que a gente fala que o cosseno é o consono, ou seja, ele está deitado, tá vendo? Então, o cosseno ele é negativo aqui. Professor, por que eu estou explicando isso? Porque é o seguinte, o cosseno é idêntico. O cosseno de alfa é igual ao cosseno de 180 menos alfa. Mas vai levar um sinal aqui. Por que um sinal, professor? Porque o lado de cá ele é negativo. Perfeito? Então, tem aqui alguns exemplos. Tá bom? Seno de 150 é igual a seno de 180 menos 150, ou seja, seno de 130. Beleza? Cosseno de 150 é igual a 180 menos 150, cosseno de 30. Só que lembrando que ele vai levar esse negativo aqui. Tá bom? Beleza? Então fica menos raiz de 3 sobre 2. E a tangente de igual forma também, 180 menos alfa. Então o que a gente faz com tangente, professor? É só você colocar seno sobre cosseno. Aquela dica que o professor já deu para você. Tá? Vamos ao nosso primeiro exercício. Calcule a medida de alfa do ângulo do arco AP em cada uma das semicircunferências. Então, temos aqui o ângulo alfa, tá certo? Que é esse pedacinho aqui. E até aqui é 70. E o outro valor aqui também vai ser 70 em relação a isso, em relação a 180. Então, você tem 180 tira 70, ó, que é esse pedacinho aqui. Ó, eu tenho exatamente 110 graus. Opa, como assim, professor? Ó, se esse daqui é 70 e esse daqui é simétrico, ou seja, P é simétrico a esse 70 aqui, então daqui do 180 até chegar no P também é 70. Então eu tenho 180, tirando o 70, eu tenho resposta a 110 graus. Bem simples, né? Tranquilo. Letra B, tenho aqui alfa, e aqui eu tenho P 155. Ó, aqui eu tenho 155, perfeito? Então, esse pedacinho aqui é quanto? Se eu já tenho 155, então eu vou fazer 180 menos isto, menos 155. Então, esse pedacinho aqui, ó, esse pedacinho aqui é exatamente 25 graus. Tranquilo? Professor, como assim 25? 25 mais 155 não dá 180? Ok? Então, o nosso alfa aqui é 25 graus. Questão tranquila, questão fácil, bem legal. Questão de número 2. Calcule o seno de alfa, cosseno de alfa e tangente de alfa em cada item. Então, a primeira coisa que nós temos aqui é o ângulo de 120 graus, certo? O que é o ângulo de 120 graus? É 180 menos alfa. Então, se for 180 menos alfa, eu tenho que alfa vale 60 graus. E aí ficou simples para a gente, tá certo? Se é de 60 graus que eu estou falando, então eu tenho que o seno de 60 é raiz de 3 sobre 2, o seno de 120 também vai ser raiz de 3 sobre 2. Lembra que o seno na parte de cima ele é positivo, certo? O cosseno de 60 é meio. Agora, o cosseno de 120 é menos meio, porque o cosseno é negativo nessa parte do quadrante 2 aqui, tá? Quadrante 1, quadrante 2, lembrando que aqui embaixo é quadrante 3, e aqui o quarto quadrante, tá certo? Então, nós temos aqui que o cosseno ele é positivo no primeiro e no quarto, e negativo no segundo e no terceiro, tá bom? E nós temos que a tangente. O que é tangente? Tangente é só você substituir seno sobre cosseno. Ou ainda, tangente de 60 é raiz de 3, tá certo? Vai ficar raiz de 3. E presta atenção, como a tangente é do lado de cá,
ela vai ser menos raiz de 3. A tangente ela é diferente, né? Ela é positiva, negativa, tá? Então a tangente no primeiro e no terceiro é positiva, e no segundo e no quarto ela é negativa, perfeito? Lembrando que aqui nós temos o zero, para cima positivo e para baixo negativo. Letra B, nós temos um ângulo de 135 graus, e de 135 para chegar em 180 eu tenho exatamente isto, exatamente 45, tá bom? Então, alfa é complementar de 180 com 45, ou seja, se você fizer 180 menos 135, você encontra 45. E 45 é o nosso ângulo que está oposto aqui, ok? Então, o ângulo de 45, ou seja, o seno de 45 é bem fácil de se achar. Raiz de 2 sobre 2, já sabemos disso pelaquela tabelinha que estudamos na aula passada. Se você não viu a aula passada, é bom que você veja, tá certo? O cosseno de 135 também é raiz de 2 sobre 2, só que prestando atenção no seguinte. O cosseno de 135 vai ser raiz de 2 sobre 2, mas com o sinal trocado. Por quê, professor? Porque o cosseno ele é positivo nos dois quadrantes, ou seja, nos dois quadrantes à direita, e negativo nos dois quadrantes à esquerda, certo? Ou seja, quadrante 1 e 4, o cosseno é positivo, quadrante 2 e 3, cosseno é negativo. E a tangente de 135 é a mesma tangente de 45, mas com sinal negativo, ou seja, ela é menos 1. Aula de número 24, comprimento da circunferência. Já estudamos sobre isso, sobre circunferência. Toda circunferência é 2πr, né? Já sabemos que o comprimento dela é essa. E nós podemos fazer outros tipos de cálculos aqui. Um dos exemplos é esse. O comprimento da circunferência é o quê? 2πr. Está aqui. Então, você tem o raio e você tem a circunferência aqui. Não existe área da circunferência, tá bom? Existe comprimento da circunferência. A área é o círculo. A área é a região que está aqui dentro. Então, a área é do círculo. Não existe área da circunferência, existe o comprimento da circunferência, ok? Então, tem aqui algo bem tranquilo. Se você não tiver a circunferência completa, exemplo, igual aqui nós temos a circunferência completa. Aqui eu tenho só um pedaço da circunferência, ou seja, só esse pedaço L aqui. Como que eu vou fazer isso, professor? Bem simples. Você vai fazer uma regra de 3. Se 360 graus equivale a 2πr, então alfa, que é o ângulo que eu estou querendo achar, equivale a L, ou seja, o pedaço que eu quero encontrar. Então você vai fazer aqui uma regra de 3 simples. Exemplo, se 360 vale 2πr, o alfa, o valor de alfa seu aqui, exemplo, uns 60 graus, vai ser L, ou uns 120 graus, ou uns 200 graus, ou uns 300 graus, tá certo? E aí é só fazer X-Men, ou seja, multiplicar cruzado aqui, ó, tá? Que você vai encontrar o valor final. Bem simples, bem tranquilo. Vamos aos exercícios para você ficar compreendendo isso perfeitamente. O primeiro exercício é um exercício do Enem. Ele diz o seguinte: o atletismo é o esporte que mais se identifica com o espírito olímpico. A figura ilustra uma pista. A pista é composta por 8 raias, tem largura de 9,76 metros. As raias são numeradas do centro da pista para a extremidade. Então, a primeira raia no centro, tá certo? A segunda, a terceira, até chegar na oitava, que vai ser na borda externa. Os dois semicírculos aí dá a medida aqui pra gente. Pergunta: se os atletas partissem do mesmo ponto, dando uma volta completa, em qual das raias o corredor estaria sendo beneficiado? Se eles partissem do mesmo ponto, a raia menor é a raia, e isto, a raia 1. A raia externa é a raia maior que a gente tem, tá certo? Por isso que eles não partem do mesmo local. Você pode observar que nas Olimpíadas, nas corridas, eles sempre partem de pontos específicos e diferentes, para que o número 1, ou seja, o que está na raia de dentro, não fique na vantagem. Tá bom? Então estaríamos beneficiando o corredor 1. Questão de número 2, uma questão bem tranquila. Ó, o comprimento de uma circunferência é 60π. Se aumentar para 70π, ou seja, o comprimento dessa circunferência, o raio dessa circunferência aumentará quantos centímetros? Então, ele está dando a resposta para você que é 60π. Então, olha, 2πr equivale a 60π. Então, aqui, ó, só dividindo aqui, ou seja, passando esses 2πr dividindo 60, eu tenho que r vale isso, vale 30.
E agora se eu usar o 72, a mesma coisa, 2πr vezes 2πr é igual a 72π. Ou seja, passando esse 2π dividindo 72, eu tenho que r é 36. Então, qual foi o aumento de 30 para 36? O aumento de 30 para 36 foi exatamente isso, 6 centímetros, ok? Então, enquanto aumentará, ou seja, o raio da circunferência aumentará em quantos centímetros? Exatamente 6 centímetros. Uma conta bem tranquila, bem fácil de a gente fazer. Não se esqueça de fazer os exercícios em casa, da aula 23 e da aula 24. Obrigado e até uma próxima aula.